Oi, gente! Aqui é a Júlia da Sandali Cedro. Nesse vídeo tutorial vou explicar para vocês o passo a passo para construir esse casaco oversized em crochê. Ele se chama Casaco Jujuba. Quem nomeou esse casaco foram as minhas alunas, acho que justamente, né, por essa paleta de cores bem bonita. Vou explicar para vocês todos os detalhes, inclusive se você quiser fazer a manga numa cor só também, que fica muito legal. Vou explicar para vocês também as questões das medidas, como vocês podem fazer para criar esse efeito mais oversized ou deixar ele um casaco um pouquinho mais certinho no corpo, se assim você preferir. É um passo a passo tranquilo, bem fácil de fazer. Se você ainda nunca fez vestuário, pode ser esse o seu primeiro. Tenho certeza que você vai amar. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem a receita escrita lá no blog da Pinguim, tá bom? Que daí vocês conseguem acompanhar esse vídeo aqui de uma forma melhor. Bora pra aula! Para fazer o nosso casaco Jujuba, a gente vai precisar de 3 novelos do fio Barcelona. Também vamos precisar de tesoura, agulha de 4 milímetros, fita métrica, agulha de tapeceiro, marcadores de carreira. E se você quiser fazer mangas coloridas, diferentes, como eu fiz no casaco original, a gente vai precisar de 3 novelos de cristal Star em 3 cores diferentes. Aí você pode escolher o que combina mais com a paleta que você escolheu do fio Barcelona. Ou pode adaptar trabalhando com outros fios, como cotine, balloon, família e entre outros. A gente vai começar tecendo um número de correntes que seja suficiente para ser o nosso comprimento. Então, fica aí de sugestão. Pro meu tamanho, que é um casaco mais oversized, fiz 70 correntes soltinhas. Mas eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,72 m, então eu fiz esse número de correntes e ficou um casaco comprido, tá? Cobrindo todo o meu bumbum. Então, se você é uma pessoa menor, você pode fazer menos correntes. Aí, a minha sugestão é que você meça no comprimento de uma blusa que você goste, para você fazer esse número de correntes até ter esse tamanho. A trama que a gente vai trabalhar vão ser 2 carreiras de ponto baixo em vai e volta, depois uma terceira carreira vai ser de meio ponto e a quarta carreira vai ser uma carreira de ponto alto. Então, eu vou fazer a primeira carreira indo em ponto baixo, vou virar o trabalho e vou voltar também em ponto baixo nos espaços entre pontos. Chegando aqui ao final, então, da segunda carreira de pontos baixos, eu vou virar o meu trabalho e vou começar a terceira carreira, que é a carreira de meio ponto. Então, eu vou fazer uma correntinha para começar a carreira e nos espaços normais entre pontos, eu vou trabalhar o meio ponto alto, que é laçada, traz o fio, laça e fecha tudo junto. Então, essa é a minha terceira carreira do nosso padrão. Terminando essa carreira, que é a carreira de meio ponto alto, a gente vai virar a peça, vamos subir 2 correntinhas, e a gente vai fazer uma carreira de ponto alto, pegando sempre na segunda alcinha do ponto. Então, a gente faz a carreira inteira de ponto alto, pegando na segunda alcinha da cabeça do ponto, para deixar essa corrente que se forma em detalhe na nossa trama. Então, vai sempre criar esse detalhe em relevo que forma de correntinhas aqui do ponto. Então, esse é o nosso padrão. Depois de terminar essa carreira, eu vou virar o trabalho, vou fazer de novo 2 carreiras em ponto baixo e vou dar continuidade a esse padrão, sempre seguindo essa sequência, né? Como eu falei para vocês, isso aqui é o comprimento, então é pescoço até a barra. E aí, a gente vai fazer a sequência até a gente ter a largura que a gente quer para a parte da frente do casaco. Você vai ter 2 faixas mais estreitas, né, com o mesmo tamanho de correntinhas aí iniciais. Então, a gente vai ter a minha sugestão de mais ou menos 20 a 26 centímetros, para as partes que serão, né, a nossa frente. E as costas, vocês vão fazer o equivalente a essas 2 frentes e mais metadinha. Então, a gente pode usar essa frente como guia para a gente ter as nossas costas, certo? Então, a gente vai fazer o mesmo tamanho, depois de novo, e mais um pouquinho para ser as nossas costas, porque ela não pode aqui ser equivalente, exatamente o mesmo tamanho,
certinho as frentes e as costas, porque senão o casaco, na hora de a gente costurar os ombros, falta o pescoço, né? Então, a gente precisa deixar um pouquinho a mais para ser o nosso tamanho das costas. Então, vamos seguir na nossa trama até a gente ter essas 3 partes, e aí depois vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer as costuras de ombros, laterais e começar as nossas mangas. Terminei de fazer aqui, então, as 3 partes. Então, agora eu vou posicionar os meus retângulos e a gente vai fazer uma união. Eu vou fazer pelo lado direito mesmo, fazendo ponto baixíssimo, que é uma união que eu gosto de trabalhar, pegando a alcinha das 2 partes e fazendo em ponto baixíssimo. Você pode costurar como você estiver mais acostumada, preferir fazer pelo avesso, pode fazer pelo avesso. Vou fazer a união da lateral e também dos ombros da mesma forma. E eu deixei aqui de cava para esse casaco 20 centímetros. Isso também pode ficar aí bem variável de acordo com cada um. Se você gostar de uma modelagem mais oversized, você pode fazer sempre maior as medidas do que eu tô passando aqui nesse vídeo, tá? Então, eu deixei pra vocês na receita esse casaco que tem essa modelagem maior, aqui na capa, por exemplo, eu deixei 29, 28, 29 centímetros. Vou voltar aqui a minha agulha, né, onde eu parei lá na parte das costas, e vou fazer esse fechamento que eu falei pra vocês em ponto baixíssimo. Eu trabalho pegando uma alcinha de cada lado. Ah, importante que a gente posicione os frisos, né? As trancinhas que a gente faz naquela carreira de meio ponto alto, esse detalhe relevo, virado pra frente, né? E as costas tá mesma coisa, virado pro lado de fora, porque eu tô costurando pelo lado direito da peça, não pelo avesso. Outra coisa importante é que eu deixei as 2 partes onde eu terminei a peça viradas aqui pra dentro e as correntinhas iniciais eu deixei virada pro lado de fora, onde eu vou fazer a costura lateral. Então, dito isso, vou voltar aqui a minha agulha. E vou fazer a união em ponto baixíssimo. Então, primeiro, eu só puxo aqui a minha primeira pra conectar. E aí, eu vou trabalhar só pegando uma alcinha desse lado aqui. E aqui, como eu falei, é a base de correntinhas, né, onde eu comecei. Então, eu simplesmente coloco a agulha no espaço e trago no baixíssimo. Aqui, só que eu não vou fazer assim, ó, pegando a cabeça inteira do ponto. Eu pego só uma perninha, porque daí a gente fica com uma costura mais delicada e com menos chance de repuxar. Se você tem o ponto muito apertado, aqui você pode pegar uma agulha maior pra fazer essa costura, porque é importante que ela fique soltinha, não fique repuxando aqui o tecido. Então, faz com uma agulha maior e o ponto bem soltinho. Então, eu vou fazer essa costura em ponto baixíssimo até eu chegar aqui no meu marcador, que é o espaço que eu delimitei pra cava do meu casaco, e depois eu vou fazer a união aqui no ombro também. Chegando aqui aonde eu delimitei o espaço do braço, você pode, se você não quiser cortar o fio e ter mais uma emenda pra fazer, você pode subir tudo em ponto baixíssimo até chegar aqui na região do ombro pra gente fazer essa costura dessa parte. Ou, se você não tem muito material, também não quer gastar muito material, você pode encerrar o fio aqui, deixar pra arrematar e conectar novamente aqui, tanto faz. Cortei o fio, deixei ali pra arremate e agora eu vou engatar uma nova laçada aqui na parte superior e vou fazer da mesma forma esse processo. Aqui, a gente tem lateral dos pontos e não cabeça de ponto, então, é diferente onde a gente vai conseguir colocar a agulha para trazer a laçada. Porém, a gente vai usar o mesmo princípio, a gente pega uma laçada de um lado, uma laçada na altura equivalente do outro lado e fecha no baixíssimo. Vou novamente no outro ponto, e aí eu não pego tão aqui pra dentro, eu prefiro pegar mais só na laçadinha mesmo, pra ficar um acabamento bem discreto. E esse fio é bem colorido, então fica bem discreto mesmo, não aparece praticamente nada aqui no meio da trama. Vou seguir o mesmo processo, então, até eu terminar.
esse ombro. E aí, vou repetir tudo do outro lado. Então, eu vou fazendo. É importante aqui nessa parte, né, e tanto na lateral, contar quantos pontos você fez para que você distribua a mesma quantidade na outra metade. Eu caminhei com um ponto baixíssimo aqui na região do pescoço, cheguei aqui no começo do outro ombro e vou finalizar o fechamento desse outro lado, fazendo o mesmo raciocínio. Então, eu vou passar o meu fio, porque eu vim com baixíssimo, então, preciso voltar com ele aqui pra dentro. Então, passo a fazer, pegando de novo as duas alcinhas. Então, uma desse lado, e faço baixíssimo. Depois a gente ter, então, feito as costuras das laterais e dos ombros, a gente vai fazer o detalhe do barrado com o ponto alto relevo. Então, eu vou aqui virar minha peça pra ficar com o barrado aqui e conseguir conectar o meu novo fio. Eu vou escolher um dos cantos pra começar, vou começar por esse aqui que vai ficar mais fácil. Vou dar toda a volta, fazendo uma primeira carreira em ponto alto. Então, eu vou fazer logo aqui no primeiro espaço, e aí eu vou distribuir os pontos. E aí, aqui, gente, é no olho mesmo, vocês vão pegar nas laterais, né, de ponto, então não tem espaço delimitado, mas normalmente na carreira de ponto baixo eu faço só um, e na carreira de ponto alto eu normalmente consigo distribuir 2 pela altura do meu ponto, e aí vai muito do seu próprio critério. Não é bom que fique pouco ponto, tá? Fique muito espaçado também. Porque na próxima carreira, quando a gente for fazer o ponto alto relevo, ele vai fechar. Então, se tiver pouco ponto, vai fechar e vai fechar muito, e aí vai afunilar. Então, nessa primeira carreira, se parecer que vai ficar um pouquinho abaulado, não pode ser muito também, tá? Muito embabadado. Mas se ficar parecendo que tá um pouco meio molenga, assim, querendo dar uma embabadada, tudo bem, porque na segunda carreira a gente vai conseguir ganhar um pouquinho. Então, eu vou fazer essa primeira carreira inteira em ponto alto até chegar aqui na outra ponta da frente. Então, vou dar a volta no casaco inteiro. Terminando a carreira de ponto alto, a gente vai virar o nosso trabalho e vamos começar a fazer o ponto alto em relevo. Então, a gente vai fazer o primeiro ponto alto da seguinte forma. A gente pode até fazer aqui 2 correntinhas para começar e dar uma base aqui. Aí, a gente vai fazer a nossa laçada, pegar o ponto passando por trás, laça os 2 primeiros, laça os 2 últimos. E vamos repetir mais uma vez. Laça, passa por trás do ponto e faz o ponto alto. Agora, a gente vai fazer ao contrário. Laçar, vamos vir lá de trás, passando a agulha pela frente do ponto, e vamos fazer 2 pontos dessa forma. Fiz o primeiro, e vou fazer o próximo. Agora, de novo, vou fazer pegando por trás do ponto. Sempre 2 e 2. Então, a gente vai intercalando assim até a gente terminar essa carreira. Terminando a carreira, vamos virar e a gente vai repetir o mesmo processo. Então, a gente sobe as correntes, faz os pontos do mesmo jeito. Então, se esse tá pegando por trás, ó, que ele formou o relevo, esse é o que a gente pega de dentro pra fora. Então, eu veria com a agulha por aqui, passo pela frente do ponto. Esse aqui, o primeiro, é mais delicado, porque a gente precisa ter mais cuidado pra conseguir fazer, né? Faço e repito. Fiz os 2 que a agulha passa pela frente do ponto. Agora, eu vou fazer 2 que a agulha passa por trás do ponto e cria o relevo. Então, esse aqui, vocês podem repetir por quantas vezes vocês quiserem. Quer um barrado grosso? Faz, né, mais carreiras dessa repetição. Gosta desse detalhe mais delicado? Quer fazer um barrado mais fino? Faz aí essa quantidade de carreiras. A gente tá na terceira, né? A primeira toda em ponto alto e tô repetindo pela segunda vez a carreira em relevo.
No nosso casaco Jujuba, a gente tem esse padrão de criar, dentro da paleta de cores, essa combinação para as mangas com 3 cores do fio Cristal Star. Então, aqui eu tenho o rosa pink, o laranja e o rosa mais claro, que combinou aqui super bem com essa cor de fio Barcelona. Eu vou deixar para vocês as paletas que eu já desenvolvi de combinações para Barcelona e Cristal Star. Para a gente trabalhar com o Cristal Star, a gente vai precisar trabalhar com o fio duplo. E eu vou usar aqui nesse tutorial, vou fazer uma manga inteira dessa cor, tá? Então, vou fazer uma manga lisa, toda nesse tom de bordô, que é uma tonalidade que a gente encontra aqui nessa paleta e vai ficar muito legal. Então, eu não vou listrar, vou fazer uma manga inteira. Se você quiser listrar, a minha sugestão é que você mude de cor a cada 6 ou 7 carreiras. Então, eu vou fazer esse fio ficar duplo, simplesmente pegando um fio de fora e um fio de dentro. A gente vai trabalhar com o cabo duplo porque ele é um fio muito fininho, perto da espessura do Barcelona. Então, a gente precisa entregar aqui mais corpo, né? Mais espessura mesmo para nossa manga. Pra gente fazer a trama da manga, a gente precisa de um número específico para trabalhar com esses pontos. Então, eu vou conectar o meu fio que eu já fiz aqui, cabo duplo, faço meu laço aqui, meu nozinho inicial. Vou conectar bem na região da axila. Esse número, a gente vai partir aqui de 58, que é o que coube na minha cava. Mas, se você precisar mudar, porque tá fazendo um casaco maior ou menor, você vai acrescentando de 6 em 6 ou diminuindo de 6 em 6. Então, preciso fazer menor. Então, você vai fazer 52, né? Pontos altos. Ou, preciso fazer maior. Então, você vai fazer mais 6 desses 58, que vai para 64, e assim por diante. Eu engato aqui meu primeiro ponto, que é um ponto baixo mais uma correntinha, que vai ser meu ponto alto, né? E vou colocando os próximos pontos altos ao longo de toda a minha cava. Terminei a minha primeira carreira em ponto alto e agora eu vou começar de fato a minha trama. Então, eu fechei em ponto baixíssimo, subi uma correntinha. No primeiro espaço, eu vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Vou pular 2 espaços. No terceiro espaço, eu vou fazer um leque, que vão ser 2 pontos altos, uma correntinha e, novamente, 2 pontos altos no mesmo espaço. Pula 2 espaços. No terceiro, eu volto a fazer um ponto alto. Pula 2 espaços, no terceiro, repito o leque. Eu vou fazer essa sequência, intercalando, sempre da mesma forma, até eu terminar a carreira. Então, ela acaba aqui com um ponto alto. Cheguei aqui no final da carreira, tô com um ponto alto, faltam 2 espaços, e aqui eu tenho meu primeiro, né? Então, a gente sempre trabalhou pulando 2 e trabalhando no espaço seguinte. Então, o final dessa carreira vai ser exatamente os 2 pontos altos sozinhos. Eu venho depois do primeiro ponto alto e fecho num baixíssimo. E aí, a gente vai partir para fazer as próximas carreiras, sempre fazendo o leque no espaço de corrente. Então, aqui dentro eu faço um outro leque e um ponto alto em cima do ponto alto. Então, aqui eu tenho ponto alto, eu trabalho um ponto alto. No leque, eu repito o meu leque. Então, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, o total de quantidade de carreiras também vai depender muito de cada um. Você vai medindo no comprimento do teu braço, mas para mim, eu fiz com 21 carreiras no total, nesse casaco rosa, que é maior. Ficou uma manga mais compridona, depois presa pelo punho. Se você não gosta de uma coisa mais certinha, você vai fazer menos carreiras. Por isso, é importante que você vá medindo no teu próprio braço. Quando você já tiver chegado no tamanho que você quer para sua manga, a gente vai fazer uma carreira de diminuição. Se você fez uma cava muito grande, você pode precisar fazer mais carreiras de diminuições seguidas. Então, pode precisar fazer 2 seguidas, 3 seguidas e assim por diante, tá? A gente vai trabalhar no ponto baixo e vamos fazer diminuições em todos os espaços. Então, eu faço no segundo, outra laçada e fecho tudo junto. De novo, no espaço,
no próximo e fecho tudo junto. No próximos 2, fecho junto. Nos próximos, pego 2, fecho junto. Isso vai fazer com que eu tenha esse desenho, né, que a gente tem de manga mais bufante. Então, ela vai fechar. E você vai fazer essa carreira de diminuições pela quantidade que for necessária. Fez uma, ainda não fechou o suficiente? Faz a segunda. Não fechou o suficiente? Faz a terceira. Ah, se eu fizer a terceira, mas fizer em todos os pontos a diminuição, vai ficar muito. Então, você pode ir balanceando também. Faz uma diminuição, outro ponto normal. Diminuição, outro ponto normal. O que importa é que você tenha esse afunilamento para passar o teu punho, mas deixar mais fechadinha essa nossa manga. Por exemplo, aqui no meu ainda tá um tanto quanto grande, mas se eu fizer diminuição em todos, talvez fique muito pequeno. Então, eu posso agora distribuir algumas diminuições a cada 3 pontos, a cada 4 pontos, só para fechar mais um pouquinho. Vamos supor que já tá do tamanho certo, só para eu explicar para vocês como a gente vai fazer o punho. Então, chegamos no tamanho que a gente quer, beleza, a gente vai fazer a carreira com o ponto relevo igualzinho a gente fez na barra. Então, a gente vai fazer o primeiro aqui, né, com um ponto baixo e uma corrente. E vamos fazer pontos altos em todos os espaços. Assim como a gente fez na barra lá também do casaco. E aí, também você vai fazer o mesmo desenho. Então, se você, por exemplo, escolheu fazer lá no relevo da barra um ponto por baixo, um ponto por cima. Aqui você pode fazer também seguindo a mesma variação, ponto por baixo, um ponto por cima. A gente fez aqui no caso desse vídeo, 2 pegando por baixo, 2 pegando por cima. Então, vou fazer o punho seguindo esse mesmo desenho. Então, você vai desenvolver o punho de acordo também aí combinando com o que você optou por fazer na barra. Então, a gente pode fazer uma carreira de ponto alto e depois mais umas 5, 6 ou até 7 carreiras nesse ponto relevo. Então, a gente vai começar, fiz aqui a minha correntinha inicial, faz a laçada, primeiro ponto pegando, passando por trás do ponto alto, e eu vou fazer aqui 2, pegando por trás do ponto, e 2 passando com a agulha pela frente do ponto. E vou fazer esse mesmo processo, exatamente como a gente fez na barra, até eu ter essa quantidade de carreiras que eu desejo para o meu casaco. É importante você considerar também a medida aqui para passar a sua mão confortavelmente, porque esse ponto vai dar uma fechadinha quando a gente começar a fazer o relevo. Então, considera aí pelo menos alguns milímetros a mais de fechamento quando a gente começa a fazer o punho, tá? Então, na hora que você for fazer as diminuições, tenha isso em mente. Terminei aqui, então, o punho. Eu fiz aqui, gente, por 5 carreiras, tá? O ponto alto relevo 2 para 2. Repeti por 5 vezes, achei que já tava do tamanho legal para esse tamanho de casaco. Peguei aqui o primeiro casaco, para vocês verem mais uma vez essa separação que eu sugeri para as mangas, para quem gosta de algo mais colorido, fica super lindo. E a opção aqui todo numa cor só, que eu também adorei, não tinha feito ainda. Então, achei que ficou bem legal. Esse aqui eu fiz com uma cava maior, como eu expliquei pra vocês, 29 centímetros de espaço, porque eu queria uma manga bem larga e bem bufante, porque eu gosto. Então, se você, não gosto tanto bufante, você já pode fazer menorzinha. Essa daqui a gente fez com a cava menor, né, de 21 centímetros, 20, 21, e 58 pontos. Aqui já deu 70 e poucos pontos. Eu vou deixar tudo pra vocês na receita escrita, pra vocês terem o comparativo e verem o que vocês gostam mais de fazer. Esse casaco também, gente, como quase todas as peças feitas em fio acrílico, vai ceder um pouquinho. Então, conforme você usar, você vai reparar que ele vai ficar mais molinho, vai lacear mais. Então, considere isso também aí na hora de você escolher as medidas que você vai usar.
Outras considerações, se você gostar desse ponto que a gente fez no barrado e no punho e gostar de fazer aqui pra parte da frente, você pode também fazer. Eu não fiz acabamento aqui, né? Eu fiz só ponto baixíssimo pra estruturar mesmo a peça. Mas se você gosta, você pode fazer esse mesmo ponto de barrado aqui também, passando por toda a frente do casaco, que fica muito interessante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, que vocês tenham se divertido e também aprendido muito junto comigo. Se vocês fizerem o casaco Jujuba, postem nas redes sociais de vocês, marquem a Pinguim e também marquem a nossa hashtag Aprendi com a SEC, que a gente vai amar ver o trabalho de vocês e repostar lá no nosso Instagram. Um beijo, valeu e até a próxima aula!